Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa, pessoal do presencial, pessoal da gravação. Hoje, uma aulinha bem tranquila, mas nossa, uma aulinha tranquilamente fácil, tá? Muito fácil. Hoje a gente vai falar do quê? Sem delongas, sem demora, sem enrolação. Vamos falar sobre ferramentas, né? E o uso de tabelas. Então a gente vai falar aí, ó, né, sobre ortografia e gramática e suas ferramentinhas. Por que usar tabelas? Elementos de uma tabela, trabalhando com tabelas no Google Documentos, sobre tabelas atrativas também, ok? Então, a gente vai trabalhar ali algumas ferramentas novas no Google Documentos. Novas não, né? Mas umas ferramentas que vocês não viram ainda. E tabelas. Basicamente é isso. Eu vou abrir aqui, então, nosso queridíssimo Google Docs com vocês. Para começar aí falando sobre ortografia. Eu vou abrir aqui um texto aleatório. Eu tenho um site aqui que gera textos aleatórios, inclusive. Acho que está aqui. Onde que eu coloquei esse site? Era para ter salvo, era para ter salvo. Salvei. Gerador de texto aleatório aqui. Vou gerar um textinho aleatório para a gente trabalhar em cima dele, para ficar mais fácil mostrar as ferramentas. Melhor, né? Eu não vou copiar e colar esse texto hoje. O que você vai fazer, professor? Você vai escrever? Melhor que escrever. Vou falar o texto. Olha lá. É um texto de 2 parágrafos, senão vai ficar muita coisa para a gente. Vou gerar 2 parágrafozinhos aqui, ó. Um texto totalmente aleatório. Aqui, ó. A única mulher que andou na linha, o trem pegou. Aí sim, hein? De novo, a única mulher que andou na linha, o trem pegou. Por que o mar vermelho é azul, galera? Tá? Já vamos falar sobre isso. Então, vou criar um documento em branco para mostrar algumas ferramentas para vocês. Antes de eu falar de ortografia e gramática, né, eu vou falar de uma ferramenta bem legal que tem no celular também. Vocês têm que habilitar aí no celular de vocês para funcionar. E para funcionar, obviamente, a ferramenta no computador, você tem que ter ou um microfone ou um headset com, né, um fone funcionando. Que ferramenta é essa? Então, lembrando aí que a gente viu, né, a parte de inserir, a aula passada a gente viu a parte de formatar, e hoje eu vou mostrar a parte aqui de ferramentas. Tá tudo que está na aula de hoje está aqui dentro. Ó. Ortografia e gramática, que eu já vou mostrar para vocês. Contagem de palavras, já vou mostrar também. Né? Citações. Eu vou começar por digitação por voz. Então, é outro recurso ali, né? Bem interessante do Google Documentos, que é a opção do quê? Digitar, né? Digitar, entre aspas, usando a voz e falando do documento. Tá? Como eu falei, obviamente que vai precisar de um microfone, tá? Mas ele funciona muito bem e eu vou testar aqui com vocês agora. Para habilitar esse recurso, né, vocês aqui não vão poder utilizar, porque os PCs aí não têm microfone. Em casa, se você tiver no notebook, provavelmente tem a câmerazinha que capta o microfone, mas eu vou testar aqui com vocês. Vou ligar aqui, ó, digitação por voz. E ele habilita aqui, né, esse quadradinho. A partir do momento que eu clico nele, eu vou começar a falar aquele texto aleatório que eu coloquei. Onde coloquei o texto aleatório? Cadê meu texto aleatório? Fechei o texto aleatório, será? Gerador. Aqui. O texto da única mulher. Quer ver? Então, ó, mãos para cima significa que eu não... Peraí. Mãos para cima para mostrar que eu não estou digitando aqui, né? A única mulher que andou na linha, o trem pegou. Ponto. A única mulher que andou na linha, o trem pegou. 3 pontos. Por que o mar vermelho é azul? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. A vida é uma. Vai e vem, que não tem volta. 3 pontos. Como se escreve o número 0 em algarismos romanos? Ponto de interrogação.
Novo parágrafo. Não é assim que faz. Pular linha. Pula linha. Ah, eu não lembro o comando que pula linha. Há males que vem para o pior. O álcool é o maior inimigo do homem. E o homem que foge de seus inimigos é um covarde. Bom dia, não é. Por que o mar vermelho é azul? Ponto de interrogação. Antes tarde do que mais tarde. Ponto. Essas TVs de LCD são uma droga. É um texto aleatório, galera. Ponto. Exclamação. Exclamação. Exclamação ele não entendeu. Alô? Alô, parou de falar que eu escrevo, cara? Tá, morreu o microfone. Falou de droga, eu falei o PT ali, né? Falei que ter monitor é uma droga, travou tudo. Então, vocês viram aí o recurso, né? De digitação por voz. Deixa eu aumentar o texto aqui para vocês verem. Então, tudo que eu falei, né? Literalmente tudo que você fala, ele vai captando. Né? Eu falo aqui, bom dia, computador. Só não quis meu bom dia. Tá de mal. Então, esse é um recursozinho ali que você tem a opção, né? Não funciona assim 100%, mas ele funciona bem. Né? Se você está com preguiça de escrever, é a melhor coisa. Então, você vai digitando o texto ali, depois você faz as alterações ali, que forem necessárias. Quer? No celular também tem essa função ali no WhatsApp, né? Então, você consegue utilizar ali também no Google Documentos do celular. Beleza? Então, essa é a ferramentinha de número 1 que a gente tinha para ver hoje. Beleza? Agora eu vou mostrar, né, outra ferramentinha bem legal que salva vidas, que é a ferramentinha de tradução. Todos os PCs. Quatro, cinco. Então, outro recurso que eu falei que é bastante interessante aí, né, que pode ajudar vocês, é o recurso, né, de tradução instantânea. Então, esse recurso, obviamente, que não é novo, tem no Google também. Você pode utilizar, né, entrar no Google Tradutor, que ele faz a mesma coisa. Mas você consegue fazer direto daqui também lá em ferramentas. Como? Digamos que eu quero traduzir esse texto para alemão. Alemão não, professor, alemão perdeu. Tá, sei lá, para inglês mesmo. Inglês, japonês, qualquer língua que você imaginar, você consegue traduzir. Basta vir em ferramentas, né? Traduzir documento. Você escolhe o idioma, né? Ele está pegando português, no caso. A gente vai colocar aqui, ó. Tem chinês, tem singalês, coreano, córsico. Alguém fala córsico, hein? A Jaqueline deve falar córsico. Tem cara lá. É o quê? A Jaque é italiana, né? A Jaque, não a Jade. A Jade eu não sei. Jade lá, não sei o que ela é. É rica só. Yiddish, indonésio, inglês. Está aqui em inglês. Rica e chata? Vou colocar em inglês aqui. Let's bora. Olha lá, ele vai criar um novo documento. Uma cópia, né? Traduzida. Já com aquele texto todo estranho que a gente fez. Em inglês, ó. The only woman who walked the line, the train took. Né? A única mulher que andou na linha, o trem pegou. A mesma coisa que a gente falou lá. A única mulher que andou na linha, o trem pegou. Né? Ali, ó.
Por que o mar vermelho e azul? Tudo certinho ali. Ó, como você escreve o número 0, né, em romanos? É um novo parágrafo que eu tentei, ó. Não tem 0. Não. Eles não tinham 0. Existia vazio na vida deles. Sei lá. Os romanos não consideravam 0 um número. Não sei. Tá tudo certinho aí, ó, né? Ó, LCD TV sucks. Tá tudo certinho. Ó. Porque o mar vermelho é azul. Né? Oceano, ele colocou o oceano ali. Melhor atrasado do que adiantado. Tudo certinho que a gente fez ali. Né? Antes tarde do que mais tarde. Então, ele traduz. Você quer traduzir, né, de inglês para japonês? Pode. Só vim aqui, ferramentas, traduzir documento. Escolhe um idioma aí, ó, alemão, amárico, árabe. Vocês querem árabe? A Thalita, que fala árabe, ele vai traduzir para a gente agora. Vou colocar em árabe ali, em homenagem a Thalita. Aí, ó, Thalita. Né? Traduz aí para nós. Tem um LSD ali perdido. A droga é universal. Vou comentar aqui. 20%. Agora é a vez da Thalita ali, ó. Vamos ver. Thalita, o que está escrito aqui, ó? Se você prestou atenção na aula, você sabe o que está escrito ali, Thalita. Entendiu tudo? Eu vou traduzir, então, para vocês aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó. Ih, já esqueci. A única mulher que andou na linha, o trem pegou, está escrito aqui. Em árabe. Como que fala isso, né? Al-Jahad, Al-Zahid, Saralameiko. Não sei se esse é árabe. Esse acho que é árabe. Os saralameicos lá. Então, mais uma ferramentinha bem tranquila, tá? Tradução de documentos. Outra ferramentinha que tem aqui, né, dentro de ferramentas, contagem de palavras. Parece uma ferramenta meio inútil, mas ela serve para alguma coisa. Para quê, professor? Para que eu vou usar essa ferramentinha, né? Então, se você vir aqui, ó, o atalho é Ctrl+Shift+C, né? Não é Ctrl+C, é Ctrl+Shift+C. Ele abre essa páginazinha que faz o quê? Ele mostra para vocês quantas palavras tem no texto que você escreveu, quantos caracteres, okay? Lembrando que caracteres é cada letrinha ali, né? Ele mostra os caracteres excluindo os espaços, ok? E você pode habilitar ali para ficar mostrando a palavra, né? Contagem de palavra ao digitar também. E por que que esse recurso é legal? Porque, às vezes, a gente trabalha com limitações de caracteres, ou palavras, né? Em alguns casos, digamos, Twitter. Twitter tem limitação de caracteres. Não sei quantos caracteres é hoje em dia no Twitter. Já foi menos, hoje em dia é um pouquinho mais. Mas, né? Obviamente que você pode testar lá direto. YouTube. O próprio YouTube, na hora de você fazer um título, ele recomenda, né, os grandes YouTubers ali, e segundo os algoritmos, eles recomendam ali que tenha cerca de 60 caracteres, se eu não me engano, ali, o título. Então, você pode utilizar essa ferramenta aqui para testar títulos, né? E contar quantos caracteres tem, por exemplo. Né? Você digita ali as 5 piores dicas que você pode dar em caso, sei lá, em título aleatório do YouTube, bem título do YouTube, né? Aí você vem aqui, né? Coloca lá o Ctrl+Shift+C e vê, ó, tem 43 caracteres, estaria dentro ali, dentro dos meus 60 caracteres, né? Tem um mínimo, que se não me engano é 20, entre 20 a 60 caracteres, dizem que o algoritmo entrega mais os seus vídeos, né? Todas as fórmulas matemáticas, mágicas que os youtubers falam ali, para você fazer títulos atrativos, magnéticos, né? Então, você pode fazer os testes aqui, ver se seu título entra nesse requisito. Então, para isso,
É uma ideia ali que eu, né? Ou às vezes, sei lá, alguém pergunta, não, quantos caracteres tem no seu texto? Você vem aqui e fala, ó, meu texto tem 9.235 palavras, né? Então você pode fazer dessa maneira também. Ah, eu quero saber quantas palavras tem um livro, né? Sei lá. Então, coisas aleatórias ali. A ferramenta tem coisas bem aleatórias realmente, tá? Tem uma ferramenta que você compara documentos. Então, você pega um documento X, esse aqui, e pega e compara um outro documento teu dentro do seu Drive, né? Vou pegar um outro documento ali, documento aleatório aqui, texto, esse texto é outro texto aleatório. Ele pega esses dois documentos e, sei lá, faz uma comparação segundo a inteligência artificial dele. Ele mostra a comparação entre documentos sem título e documentos sem título. Ele cria um documento novo com base nesses dois documentos. Mas é bem aleatório essa ferramenta. Sinceramente, né? Eu nunca usei essa comparação de documentos aqui. Só para vocês saberem que existe. Tem um dicionário aqui, se você precisar, né? Use o dicionário para encontrar definições ou sinônimos de uma palavra. Você coloca uma palavra ali, digamos, corredor. Facilita. O dicionário tá feio na foto. Não está achando nenhuma palavra. Tá? Tem um dicionário ali. Que obviamente não funcionou agora. Tem esse botão de citações, que cria umas citações aleatórias. Né? Eu posso vir aqui, ó. Adicionar fonte de citação, de um livro, de um site, de um artigo, né? Vou colocar o site aqui. Aí você faz toda a citaçãozinha por aqui, mas você pode fazer isso manualmente também. Então, também é uma ferramenta que não é muito utilizada. Tem essas ferramentas de acessibilidade ali, né? Que ativa a compatibilidade com o leitor, suporte a Braille, né? Já vem por padrão acessado. Daí você coloca aqui, né? Verbalizar para o leitor da tela. Né? Verbalizar a seleção. Vou selecionar isso aqui, ó. Ela começa a falar para você. Espera aí. Deixa eu colocar o som para vocês de casa aí. Senão vocês não vão escutar nada. Verdade aqui, ó. Será que tá com áudio meu PC? Porque às vezes eu desligo o áudio. Ou muda, mulher. Tá tímida hoje. Ah, tá. Então, peraí. Não quer falar. Não quis falar também. Hoje a mulher tá sacanagem. Então vamos voltar aqui. Ferramentinhas. Beleza? Contagem de palavras já vimos, então vou mostrar agora ortografia e gramática. Esse aqui é bem interessante também. Para você que às vezes não sabe, né, corrigir, ok? Às vezes escreve errado, tem preguiça também de escrever né, um texto corretamente. Essa é para vocês. Então, vou mostrar aqui um texto aleatório. Vou começar a digitar um texto. Vou pegar um outro texto aleatório. Só que eu vou escrever ele tudo errado. Dessa vez não vai ser com a voz, vai ser com... Vou gerar um texto aqui, e um parágrafo só. Vou gerar aqui. E vou começar a escrever aqui. Vou pegar um outro texto. Esses textos aleatórios não tem nada a ver aqui. Texto aleatório. É um texto do Tumblr. Tá? Vou escrever aqui, ó. Mais uma noite. Como todas as
Vou deixar maior aqui para vocês verem a bizarrice do português. Tá? Mais uma noite como todas as anteriores. Pego minha caneca de café cheia. Acendo meu último cigarro. E corro para velha janela do quarto. Oh, beleza? Olha lá, né? Então, caso você escreva, então, essa ferramentinha, caso você escreva, tenha dúvida de escrever uma palavra, às vezes escreve com C cedilha, era com 2 S, etc., era com X, era com CH, essa é uma ferramentinha aí que ajuda a corrigir, tá? Não é 100% precisa, mas ela ajuda bastante, como está mostrando aqui, ó. Em vermelho, então, vocês podem ver, né, que são os erros ortográficos, né, ortográficos. Em azul, ele mostra erros gramaticais, só para vocês terem essa noção ali. Para corrigir, tem duas formas. Ou você clica com o botão direito em cima de cada palavra e vai corrigindo, né, ele vai dando a correção que ele acha que é a correta, ou você vem aqui em ferramentas, clica em ortografia e gramática e ele vai coloca aqui, ó, verificação ortográfica e gramatical, ou Ctrl Alt X. Coloquei aqui, ó. Ele quer alterar noite para noite. Não sei, se você quiser aceitar, você aceita, senão você ignora. Vou aceitar por enquanto, só para ver se ele vai me corrigir depois com a ideia do texto. Aceitar. Alterar comum para como, tá certo? Todas as para todas as, tá certo? Alterar caneca para caneca, aceitou. Café, colocou acento ali no café. Alterar acento, cheia, acento. Não está errado. Na verdade, seria acendo. Ele errou. Eu vou aceitar, por enquanto. Vou ver se ele corrige depois. Último, ele acertou. Cigarro, ele acertou. Corvo, ele acertou. Janela, ele acertou. Quarto, ele acertou. Ó, daí ele corrigiu o mais. Ele continua utilizando mais. Você pode pular por enquanto. E ele não corrigiu 100%. Não gostei muito da correção hoje dele ali. Geralmente ele é mais preciso, tá? Mas ele acertou bastante palavras ali. Né? Errou mais aqui, colocou com um S. E também errou a palavra noite. Colocou noite em vez de noite. Mas é para vocês saberem ali que é uma ferramentinha que quando vocês estão escrevendo alguma coisa, tô com dúvida de como se escreve, sei lá, caça. Um caça ou assim. Vou colocar ali, ele corrige para mim, beleza? Outra ideia, né? Quando você tem dúvida de uma palavra, você não precisa vir até o Google Documentos, é só utilizar o próprio Google aqui. Você tem ideia, não sabe como se escreve uma palavra, sei lá, paralelepípedo. Aí, se você tiver certo, o Google vai mostrar os resultados, caso você esteja errado, né? Vou escrever casamento com Z. Caso eu escreva errado, ó, ele mostra, você quis dizer casamento? Tá, você não quis dizer casamento? Ele mostra ali que você escreveu errado também, tá? Pode ser? Ou pode ser 3 contando com o português? Eu acho que era 3 contando português. Não está adiantando a tarefinha. Tá? Então, essa parte de ferramentas, acho que matei tudo aqui. Os principais, né? Digitação por voz.
traduzir documentos, e ortografia e gramática. Só para vocês saberem aí da existência das 3 ferramentas principais aqui dentro do Google Documentos. Então, faltou, já vou passar para vocês, né, em 10 minutinhos para passar, a aula de tabelas. Tá? Então, a única coisa que faltou lá no menu inserir, aquela vez, foi a parte de tabela aqui. Então, por que usar tabelas? Tá? Seja jornal, revista, livro, né? Eu sei que vocês já viram uma tabela. Seja a tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela agora da Copa do Mundo, né? Então, os processadores também online, né, ou offline, eles permitem criar espaços, obviamente, onde você consiga ali colocar os dados mais organizados por meio de linhas e colunas. Tá? Linhas e colunas, para quem teve aula de tabelas, né, de planilhas, é tranquilo. Então, o maior benefício ali de usar tabelas é oferecer o quê? Um agrupamento visual, né, dessas informações. Então, aproveitando, digamos, a Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo é tudo tabelinha. Aqui, o cara colocou isso aqui, são tabelas. Você pode, quero colocar os jogos de hoje, as rodadas de jogos de hoje bonitinho, professor. Como que eu faço? Nossa, o que é esse cara, o Zoro aqui, ó? O tio da Coreia ali, cara. Ninguém é Coreia do Sul, abre grupo H. Meu Deus do céu. Pega esse coreano muito louco ali, galera. Tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui a Copa do Mundo. Criar uma tabela, digamos que eu queira colocar uma tabela de jogos. Tá? Então, vou mostrar aqui os elementos que temos na tabela. Então, eu vou criar elas, digamos, o jogo, né? O time, quero o nome do time, o resultado, né? O nome do time, o resultado, tudo bonitinho ali. Como que eu vou fazer isso? Eu venho inserir tabela e, né, penso primeiro na minha cabeça como que vai ser. Então, eu quero que tenha o nome do time A, o nome do time B e o resultado. O nome do time A, o nome do time B, resultado dos 2 times. Então, mais ou menos uma tabela de 5 linhas, né, de 5 colunas por, vou colocar, digamos, só os jogos de hoje. Então, hoje tem, sei lá, 1, 2, 4 jogos. Vou colocar 4 linhas. Na verdade, vou precisar de mais um, porque aqui vai estar aqui, ó, time A, né? Placar. Aí aqui um X, placar, time B. E aí você alimenta a sua tabela, né? Conforme você precisar ali. Então, no caso, time A, vou colocar aqui, ó. O que teve hoje de manhã, Suíça e Camarões. Eu coloco aqui. Time A, Suíça. Placar 1. Né? 1-0. Camarões. Eu já vou mostrar como colorir essa tabela, deixar ela mais bonita, tá? Vou colocar agora aqui o Uruguai. O placar a gente ainda não sabe, né? Vai acontecer ainda às 10 horas. E coloca aqui Coreia. E a gente vai colocar mais um joguinho aqui, que é Portugal e Gana. Então, no time A, a gente coloca Portugal. Coloca Gana. Põe um X também. E por último, né? O mais importante, por último, nós colocamos o Brasil. O Brasilzão ali contra a Sérvia. É assim que você faz os elementos de uma tabela, né? Tabela, formatar ela é bem tranquilo, tá? Então, toda tabela, né, ela deve ter elementos que são essenciais para a sua boa organização. Sendo assim, né, para o bom entendimento, né, no uso de uma tabela, sempre deve ter o quê? Linhas na horizontal e colunas na vertical, que juntas formam as células. Cada coisinha disso aqui é uma célula. Vocês vão ver isso em planilhas, se não tiveram planilhas ainda, vão ver ali. É bom que tenha títulos. Então, é bom sempre você colocar um título e cabeçalho para todas as linhas, que nem eu coloquei aqui, que os elementos. E é bom você colocar o que é isso aqui, ó. Escrever o que é a tabela. Tabela da Copa do dia
24/11. Tabela, jogo. Eu vou colocar aqui a tabelinha, né? Colocar um texto, colocar um vermelho aqui. Beleza? E como que a tabela sempre traga só os dados necessários, né? Sempre com as letras do mesmo tipo, tamanho, cor, né? Adotados no texto. Você pode até reduzir o tamanho, mas sempre até um limite que não prejudique a leitura aqui. Então, posso dar uma diminuída na tabela, obviamente que eu consigo enxergar. Beleza? Então, para inserir tabela não tem segredo. E agora você pode também, né? Mesclar a tabela, igual planilhas. Se você quiser juntar uma tabela com a outra, aqui, ó, você pode selecionar elas. Clicar com o botão direito. Você pode mesclar essas células para criar aqui, ó. Né? Resultados ainda serão atualizados conforme o andar das partidas. Pode atualizar essa tabela dessa maneira, beleza? Você pode organizar as linhas também. Quero dar uma diminuída aqui. Quero diminuir o placar. Tio. Você consegue. Vou deixar aqui maiorzinho. Você pode formatar a tabela dentro dela. Né? Alguém está com o mic aberto, comendo o microfone. Bom dia, Gabi. Gabi, toma um cafezinho da manhã, Gabi. É bom tomar um café antes de comer o microfone. Vou colocar aqui. Pode voltar aqui. Posso formatar, né? Quero isso aqui roxo. Pode colocar em roxo. Quero isso aqui um pouquinho maior. Só que vai ficar estranho ali. Vou deixar roxo, não? Isso aqui eu quero tudo no meio. Pode colocar, né? De forma que você quiser a tabelinha ali. Ah, professor, quero colocar umas corzinhas aí. Dá? Dá também. Vou colocar umas corzinhas. Opa. Deixa eu diminuir esse X aqui, que o X não precisa ser grande, né? Placar eu gosto de tudo no meio também. Tá aqui, eu quero no meio. E agora eu vou dar uma coloridinha. Né? Eu quero essa primeira parte, sei lá, preto. Então, você seleciona que isso aqui é preto, aperta o botão direito e vem aqui, propriedades da tabela. Aí ele vai abrir, tipo, a propriedades da imagem lá. E aqui você consegue fazer algumas alterações, né? Na linha, coluna, alinhamento e na cor, principalmente. Ó, borda da tabela preta, que é a bordinha, as listras, né? Você pode aumentar essa borda, se você quiser também. Não, Gabi, essa é a segunda parte da aula. O exercício eu já vou falar, tá? É sobre tradução de textos. Bem simples, bem tranquilo. E aqui a gente vai mudar a cor da tabela. Ah, queria preto, né? Vou colocar um preto aqui. Ó, aí essa parte aqui eu quero mesclar as cores. Então, seleciono essa aqui. Tem que ser individual, tem que ser uma a uma. Então, essa aqui eu quero... Não sei, vou pegar esse aqui, essa cor aqui. Espera aí que eu coloquei na cor de fundo. Quero esse azul aqui. Essa aqui eu quero daí mesclar com um amarelinho. Esse aqui eu quero esse azulzinho de volta. Opa. No Brasil serve, eu quero o amarelinho de volta. Né? Então, você consegue deixar a tua tabela ali, formatar ela do seu estilo. Aqui eu quero deixar branco, combina melhor com o black ali. Olha lá. Eu quero deixar tudo negrito? Tem como. Quero deixar tudo no meio? Tem como. Né? Então, assim você vai criando ali visualmente a tua tabelinha. Tabela, né? Você pode fazer tabela para tudo. Né? Então, tem várias formas de fazer tabelinha. Então, também é possível utilizar tabelas dentro do seu Google Documentos. E, evidentemente, você pode trazer uma tabela lá da sua própria planilha. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou pegar a tabela aqui do coordenador mesmo, que é de aulas aqui, ó. Vemos que eu quero todas as aulas do dia 10 aqui. Vou pegar
a planilha, isso aqui. Copiar, Ctrl C. Vem na minha tabela. Né? Ctrl V aqui, ó. Vincular a planilha. Ele traz a tabela já pronta, ó, lá da planilha. Então, se você tiver uma tabela no Google Planilhas, pode fazer aqui e formatar depois aqui do jeito que você quiser também. Né? Quero dar uma alterada, não quero essa vermelho, quero um laranjão. Quero isso aqui tudo outra cor também. Você pode fazer as alterações que você quiser. E alterar aqui não vai alterar aqui, tá? Tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. Porém, se não me engano, alterar aqui, né? Digamos que eu altero o processador de texto para edição de vídeo. Essa aula. Tem um botão aqui, ó, atualizar. Ele puxa lá da tabela e coloca a tabelinha com a planilha atualizada. De edição. Então, o que você altera aqui no Google Planilhas, ele altera lá no seu Google Documentos. Ó. Você não precisa ficar fazendo essa atualização, tá? Vou deletar essa tabelinha, só para deixar a nossa da Copa ali. Beleza. Sai daqui também. Tá? Então, é bem simples. Tá? Criar novas linhas, é só apertar Tab, né? Aquela setinha indo e voltando. Aqui veio mesclado. Você clica, né? Botão direito, coloca dividir célula ou desfazer mesclagem. Quero unir essas duas só. Você mescla só as duas que você quer. Você consegue fazer todas as alterações bem bonitinho ali, né? Conforme você queira. Não é possível fazer tudo nas tabelas aí. Beleza? Aula de hoje, exercício, né? De hoje. Bem simples. É uma formatação básica, aqui, na aula 8. Aqui. Vou botar a aula 8 e 9. Né? Passei 2 aulinhas aqui. Vocês vão pegar um texto aleatório, um texto qualquer na internet, né? Um artigo na internet que mais me interessar, pode ser, né? O que você quiser, né? E você vai escolher pelo menos 3 idiomas diferentes, dos mais falados no mundo, ou não também, e fazer a tradução para esses idiomas. Beleza? Então é bem simples. Você vai escolher um texto lá na internet, que a gente fez, e vir em ferramentas e utilizar traduzir documento, né, em outros idiomas diferentes. Daí vai compartilhar esses idiomas, né, aqui, dentro das atividades. Né. Ele vai criar várias cópias, né, mas aí você pega essas cópias, coloca tudo dentro de um documento só, que é mais fácil. Não precisa ser um texto grande, tá? Pode ser um texto pequenininho ali. Feito isso, tá? Acabada a atividade, são 10 horas já, daí vocês já estão liberados aí praticamente. Quê? 10 horas e pouco. E eu vou colocar daí para vocês, quando vocês fazem a atividade, o game, que agora que eu nem sei, acho que é a Coreia lá. Um minutinho, peraí. Deixa eu... O pessoal da gravada não vai ver. Adiós.